Em apenas 19 dias, um homem virou a Igreja Católica de cabeça para baixo. E não foi por escândalos ou polêmicas, mas por gestos tão simples e ao mesmo tempo tão profundos que acabaram sacudindo o Vaticano e ecoando até as paróquias mais humildes ao redor do mundo. Esse homem é o Papa Leão XIV. Em menos de 3 semanas, ele deixou cardeais sem palavras, bispos desnorteados e milhões de católicos se perguntando: será que essa é a revolução que a Igreja tanto esperava? A primeira decisão que tomou foi, no mínimo, surpreendente. Determinou que todos os bispos da Igreja, estamos falando de milhares em todos os continentes, deveriam participar, ao menos uma vez por ano, de uma procissão pública, descalços, mas não dentro de catedrais luxuosas, protegidos por muros e vitrais. Não, nas ruas, onde as crianças brincam, onde os pobres dormem, onde a vida é dura e real. No começo, confesso que achei curioso, mas não entendi o porquê. Até conhecer a história por trás disso, e tudo fez sentido. A cena volta a julho de 1987. Naquela época, o futuro Papa Leão XIV era apenas o Padre Roberto, um jovem missionário em um vilarejo esquecido do interior do Peru. Nada de roupas papais ou Vaticano. Só uma batina simples, poeira por todos os lados, e um desejo sincero de ajudar quem mais precisava. Um dia, um menino correu até ele, chorando. Sua irmã estava morrendo. O único padre da região tinha ido embora. Padre Roberto não pensou 2 vezes. Saiu atrás do garoto, mas o caminho até a casa da menina era cruel. Pedras afiadas, espinhos por toda parte, sol escaldante, um trajeto que faria qualquer um hesitar. E o menino estava descalço, assim como todos da aldeia. Ninguém ali tinha dinheiro para sapatos. Foi então que o jovem padre tomou uma decisão que marcaria sua vida para sempre. Tirou os próprios sapatos e caminhou, descalço, aqueles 2 quilômetros de sofrimento. O sangue escorria dos pés. Cada passo era uma dor, mas ele seguiu. Quando finalmente chegou ao vilarejo, algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa se aproximou, beijou sua mão ensanguentada e sussurrou: "O Senhor veio como nós. Agora acreditamos." A partir daquele momento, Padre Roberto prometeu que só voltaria a usar sapatos se todos ao seu redor também pudessem. E cumpriu. Hoje, como Papa Leão XIV, ele quer que os bispos do mundo inteiro sintam na pele aquilo que só o povo mais esquecido conhece. Se é para liderar, é preciso primeiro aprender a caminhar com e como os que sofrem. Ou, nesse caso, sem nenhum sapato nos pés. Imagine só, bispos acostumados com carros confortáveis, palácios e honrarias, sendo chamados a andar pelas ruas onde dormem os viciados, os rejeitados, os invisíveis. Muitos ficaram em choque, outros desconfortáveis. Mas Papa Leão não se importou, porque ele sabe, de forma profunda e verdadeira, que a fé só tem força quando caminha ao lado da dor do outro. E ele está disposto a lembrar a Igreja disso, custe o que custar. Ele sabia exatamente por que aquilo era importante. E o segundo gesto que tomou foi ainda mais ousado. O Papa Leão decidiu abrir uma parte dos jardins do Vaticano, aqueles mesmos jardins perfeitamente cuidados e protegidos há séculos, para acolher pessoas em situação de rua todas as noites. Sim, você entendeu certo. Aquele pedaço sagrado de terra em pleno coração do Vaticano agora oferece abrigo noturno para quem não tem onde dormir. Eles recebem uma refeição quente, cobertores limpos e, mais do que tudo, algo que muitos não experimentavam há anos: segurança, sem câmeras, sem mídia, sem discursos políticos, apenas acolhimento silencioso e digno. Quando alguns membros da Cúria questionaram essa decisão, e claro, questionaram, a resposta de Leão foi simples e profunda: se o Jardim do Éden foi criado para ser compartilhado, por que o nosso seria diferente? Mas, mais uma vez, há uma história por trás disso, algo que ele viveu e jamais esqueceu. Era janeiro de 1979. Robert, ainda estudante, ajudava como voluntário em uma cozinha comunitária em Chicago. Todas as quartas à noite, servia tigelas de ensopado quente para quem aparecesse. Não havia luxo ali, apenas o básico da compaixão humana. Uma dessas noites, já tarde, ele trancou as portas
e percebeu um senhor sentado nos degraus da igreja, tremendo de frio. O homem havia envolvido os próprios pés com jornal, tentando se proteger do gelo que cortava como lâmina. Robert se sentou ao lado dele. Nenhuma palavra foi dita. Ficaram ali, juntos, no frio. Quando Robert finalmente se levantou para ir embora, o homem sussurrou 6 palavras que ecoariam por toda a sua vida. Obrigado por me enxergar. Foi só isso. Não pediu dinheiro, nem comida. Apenas agradeceu por ter sido visto. Agora, como Papa, Leão XIV transforma essa memória em ação. Ele quer garantir que aqueles que o mundo ignora sejam finalmente reconhecidos. E mais do que isso, acolhidos, mesmo nos espaços mais sagrados do planeta. O terceiro gesto pode parecer pequeno à primeira vista, mas carrega um peso enorme. O Papa começou discretamente a usar roupas mais simples, menos ouro, cruzes menores, batinas brancas comuns em vez dos trajes papais ornamentados. Claro, durante cerimônias oficiais ele ainda respeita os trajes tradicionais, mas fora disso, sua aparência lembra mais a de um padre do interior do que a de um líder global. Quando fotógrafos tentam focar nos detalhes de suas vestes, ele os pede que não façam isso. Em certa ocasião, ao ser questionado sobre o motivo de ter escolhido uma túnica tão simples para uma grande missa, sua resposta foi direta e tocante. As pessoas têm fome de verdade, não de tecido. Essa postura vem desde seus tempos como Frei Agostiniano. Quando fez seus votos, em 1981, prometeu viver com simplicidade e longe de vaidades. Na juventude, servia comida no fundo do salão. Nunca se sentava à mesa principal. Usava a mesma batina preta todos os dias. E mesmo quando se tornou bispo, nunca se rendeu ao luxo. Sem correntes de ouro, sem alfaiataria sob medida. Há um episódio comovente de sua missão no Peru. Durante uma visita a uma comunidade rural, uma garotinha olhou para seus sapatos gastos e disse: "O senhor se veste como nossos pais. Deve se importar com a gente como eles se importam." E ali, naquele comentário singelo, estava tudo. A força de um líder não está no brilho de suas roupas, mas no quanto ele caminha ao lado dos seus. O poder da simplicidade tem uma força que poucos compreendem de imediato. Quando se tira o brilho das vestes caras e os símbolos que impõem autoridade, aquilo que resta é o que realmente importa: o coração. Foi com essa clareza que o Papa Leão deu seu próximo passo. Ele começou a introduzir uma linguagem mais inclusiva nas orações e liturgias da Igreja. E apesar de alguns torcerem o nariz, o que ele está fazendo é muito mais sensível do que polêmico. Não se trata de reescrever a Bíblia, nem de alterar os pilares da fé católica. São apenas ajustes sutis, mas profundamente significativos, como trocar irmãos por irmãos e irmãs, ou usar expressões que não excluam pessoas por causa de gênero. Nada revolucionário, apenas um lembrete simples de que a família de Deus é feita de todos. Quando perguntaram por que decidiu isso, sua resposta foi uma das mais bonitas que já se ouviu. Deus fala a cada coração. Nossa linguagem não pode impedir que sua voz seja ouvida. Essa sensibilidade vem da sua vivência como missionário no Peru. Entre 1985 e 1994, ele conviveu com gente de todas as cores, origens e formas de vida. Conheceu mulheres que nunca haviam sido convidadas a falar dentro de uma igreja, famílias inteiras que se sentiam invisíveis por causa do sotaque ou da roupa simples. Um dia, depois de celebrar uma missa debaixo de uma árvore, sim, ao ar livre, uma senhora idosa se aproximou com os olhos marejados e disse: "Hoje eu me ouvi na oração. Obrigada." Às vezes, tudo o que alguém precisa é escutar. Você faz parte. E quando essa frase é dita com verdade, ela muda tudo. Mas foi com a iniciativa mais recente que o Papa Leão realmente surpreendeu o mundo. Ele lançou o projeto Vaticano Verde, com um objetivo ousado: tornar a cidade do Vaticano totalmente neutra em carbono até 2030. Energia solar, menos plástico, mais árvores, redução drástica de desperdício. Para uma instituição com quase 2.000 anos de história, é uma mudança imensa e urgente. Em um discurso feito em 20 de maio de 2025, ele resumiu sua visão de forma clara: não podemos pregar o cuidado com a alma e ignorar a casa que a abriga.
A terra é um presente de Deus. Precisamos protegê-la. Teve quem dissesse que ele estava indo longe demais. Outros acham que demorou até demais. Mas para ele, cuidar do planeta não é ativismo, é espiritualidade em ação. A origem desse compromisso também nasce de uma dor real. Em 1992, quando ainda era padre Roberto, visitou uma aldeia próxima à floresta amazônica. Esperava encontrar a natureza exuberante que os livros descreviam, mas o que viu foi o oposto. Árvores derrubadas, fumaça pesada no ar, crianças tossindo sem parar. O rio transformado em esgoto. Uma menina se aproximou e disse, com a simplicidade de quem só conhece o essencial: "A gente não pode mais rezar debaixo das árvores. Elas sumiram." Aquela frase ficou com ele. E agora, como Papa, ele carrega esse peso como missão. Não existe santidade nos vitrais se o céu acima deles está sufocado pela fumaça. A sexta mudança talvez seja uma das mais transformadoras e, sem dúvida, uma das mais ousadas. O Papa Leão decidiu transferir mais autonomia às dioceses locais ao redor do mundo. Em vez de exigir que cada decisão importante passe por Roma, em processos que podem demorar meses ou até anos, agora os próprios bispos têm autoridade para decidir sobre aspectos como a linguagem das celebrações, práticas culturais e necessidades pastorais específicas. É uma forma de dizer: deixem que a igreja local fale a língua do seu povo, com a alma do seu povo. Ele resumiu isso de maneira comovente durante uma reunião reservada. Não se lidera uma aldeia do alto de uma sacada em Roma. É preciso estar perto o suficiente para ouvir a voz do povo. Essa convicção nasceu lá atrás, em 1988, quando ainda era um jovem padre enviado para uma paróquia isolada nas montanhas do Peru. Não havia telefone, nem energia elétrica, e muito menos algum meio rápido de se comunicar com seus superiores. No início, achou tudo aquilo desorganizado. As pessoas celebravam do seu jeito, organizavam batizados, estudos bíblicos e até velórios sem pedir autorização. Mas, com o tempo, ele enxergou algo muito mais profundo. Aquelas pessoas não esperavam ordens porque já estavam servindo com o coração. Em um domingo, perguntou ao ancião da aldeia por que eles não ligavam para a sede em Lima antes de tomar decisões. O senhor sorriu e disse: "Porque Deus já mora aqui, a gente só escuta." Essa frase mudou tudo em sua vida. E agora, como Papa, ele acredita que a igreja precisa confiar mais no seu povo. Às vezes, os líderes mais sábios não são os que mandam de cima, mas os que se colocam entre as ovelhas e escutam. A sétima mudança talvez seja a mais urgente para os tempos em que vivemos. O Papa Leão está criando conselhos interreligiosos pelo mundo, reunindo padres, estudiosos e fiéis comuns para encontros com líderes muçulmanos, judeus, budistas e de tantas outras crenças. A proposta não é convencer ninguém de nada, nem discutir quem está certo ou errado. É aprender a se entender, caminhar lado a lado, servir os pobres juntos. Durante uma coletiva de imprensa, em 22 de maio de 2025, ele disse algo que merecia ser gravado em pedra: a fé não deve construir muros, deve construir mesas. Essa visão nasceu de uma experiência em 1990, no norte do Peru, quando visitou um campo de refugiados. Lá, encontrou católicos, muçulmanos, povos indígenas e até quem não seguia religião alguma. Ele não foi para evangelizar, foi para distribuir comida e cobertores. Em uma tarde, sentou-se ao lado de uma enfermeira muçulmana que acabara de cuidar de uma criança doente. Cada um orou à sua maneira enquanto o menino dormia. Depois, ela olhou para ele e disse: "Talvez falemos com Deus em línguas diferentes, mas ele escuta a mesma dor." Mais tarde, em Chicago, viveu em bairros onde sinagogas, igrejas e mesquitas dividiam a mesma rua. Ali aprendeu que, muitas vezes, liderar é apenas saber ouvir. Hoje, como Papa, ele acredita que o silêncio entre as religiões só alimenta o medo. Por isso, está abrindo espaço para que vozes diferentes se sentem juntas, não para se transformarem umas nas outras, mas para se reconhecerem. Afinal, como ele mesmo diz, se a paz quiser durar de verdade, ela precisa começar com um aperto de mão, e não com um sermão. A oitava mudança toca num ponto delicado: o dinheiro. E para muitos, isso vai incomodar.
O Papa Leão determinou que auditorias regulares, conduzidas por especialistas independentes, passem a ser rotina no Vaticano. Além disso, todos os anos, relatórios financeiros essenciais devem ser disponibilizados ao público. Nada mais de sigilo ou incertezas sobre o destino das doações. Em 24 de maio de 2025, ele foi direto ao ponto. Se pedimos que os fiéis doem com o coração aberto, precisamos administrar esses dons com os livros abertos. Essa consciência nasceu durante sua liderança na Ordem Agostiniana a partir de 2001. Não era apenas uma missão espiritual. Envolvia finanças, equipes, estruturas em diversos países. Em certo momento, descobriu que havia recursos desaparecidos em um projeto local. Passou dias e noites conferindo recibos, fazendo perguntas difíceis e tomando decisões ainda mais difíceis. Mais tarde, disse que aquela experiência lhe ensinou algo fundamental. O problema não é o dinheiro, é o silêncio. Agora, como Papa, quer que cada católico saiba claramente para onde vai cada centavo. As ofertas que sustentam missões, projetos sociais e as necessidades da Igreja não devem estar escondidas em gavetas. Devem estar no altar, à vista de todos. A nona mudança é uma das mais inteligentes e talvez a mais esperançosa. O Papa criou conselhos globais de jovens católicos, reunindo representantes de diferentes países, culturas e histórias. Esses conselhos têm a missão de se reunir com frequência para compartilhar ideias e oferecer opiniões sinceras aos líderes da Igreja sobre os temas que mais impactam sua geração: fé, tecnologia, saúde mental, educação e futuro. Ao anunciar isso, em 25 de maio de 2025, ele disse algo que todo pai e todo educador deveria escutar com atenção. Muitas vezes, pregamos aos jovens sem perguntar o que eles veem, o que sentem ou o que esperam. Não podemos guiá-los se não os ouvimos. Essa sensibilidade nasceu ainda nos anos 90, no Peru. Depois da missa, ele costumava se reunir com crianças e adolescentes debaixo de uma mangueira. Em vez de sermões longos, fazia perguntas, ouvia atentamente. Ajudava com o dever de casa, tocava música, ensinava a rezar. Um dia, um garoto chamado Júlio perguntou: "Padre, por que ninguém em Roma quer saber o que a gente pensa?" Ele sorriu e respondeu: "Talvez um dia queiram." Agora, como Papa, ele cumpre essa promessa. Esses jovens serão ouvidos de verdade. Participarão de encontros presenciais e virtuais. Alguns serão convidados a falar pessoalmente com cardeais no Vaticano. Uma jovem da Nigéria, ao participar, disse: "Nunca imaginei que alguém no Vaticano se importasse com o que eu tenho a dizer. Agora sei que se importam." Para o Papa Leão, escutar os jovens não é sinal de fraqueza, é prova de sabedoria. Porque, como ele mesmo diz, uma igreja que fala com os jovens é forte, mas uma igreja que escuta os jovens será eterna. A 10ª e última mudança pode parecer inesperada. Ele está restaurando com vigor o valor do confessionário. Pediu que padres do mundo inteiro dediquem mais tempo a esse ministério. Incentivou as paróquias a manterem os confessionários abertos, não apenas aos domingos, mas durante a semana também. E lembrou os fiéis de algo que muitos haviam esquecido: o poder silencioso do perdão, vivido ali, cara a cara, no mais profundo da alma. Que alguém estava sofrendo e decidiu não ignorar. A decisão de trazer de volta os confessionários, por exemplo, não nasceu de uma nostalgia por tradições antigas, mas da convicção profunda de que o ser humano ainda carrega dores que não consegue expressar sozinho. Em 26 de maio de 2025, ao lado de um antigo confessionário de madeira, na Basílica de São Pedro, o Papa Leão disse algo que tocou fundo em muitos corações. É nesse espaço que a alma volta a respirar. Precisamos retornar a ele não por culpa, mas por graça. Em tempos em que muitos acreditam que a confissão perdeu seu lugar, ele reconhece o valor da oração silenciosa, dos desabafos em diários ou até mesmo do recolhimento interior, mas acredita com firmeza que confessar não é apenas pedir perdão, é ser enxergado, acolhido, perdoado. Isso vem da sua vivência no Peru, no fim dos anos 80. Padre Roberto passava horas nos antigos confessionários de madeira, mesmo quando ninguém aparecia. Dizia que se alguém reunisse coragem para entrar, queria estar ali antes da porta se abrir. E um dia,
Perto do horário de fechar, um homem entrou, tenso, olhos endurecidos, ombros travados. Disse que não se confessava havia mais de 30 anos. A voz falhava e as lágrimas o interrompiam. Quando terminou, olhou para o padre e perguntou com um fio de esperança: "Ainda dá tempo de ser limpo de novo?" O jovem sacerdote não respondeu com discursos. Apenas encostou a mão no madeiro que os separava e disse: "Nunca é tarde." Esse momento ficou gravado em sua alma. E hoje, como Papa, ele não quer reviver o passado por tradição. Ele quer devolver às pessoas a chance de soltar suas dores, de abrir o peito, de reencontrar a paz. Para ele, um confessionário, seja velho ou novo, simples ou ornamentado, deve ser um lugar onde se encontra alívio. Porque, como costuma dizer, quando alguém se ajoelha ali, não está se rendendo por fraqueza, mas se levantando com esperança. E assim, em apenas 19 dias, 10 mudanças começaram a transformar profundamente a Igreja Católica, desde bispos descalços até pessoas em situação de rua dormindo nos jardins do Vaticano, desde trajes papais mais simples até palavras que acolhem mais gente nas orações, desde o cuidado com a natureza até a transparência nas finanças, desde o diálogo com outras religiões até o espaço verdadeiro dado aos jovens, desde confiar nas igrejas locais até recuperar o valor do perdão pessoal. Essas mudanças não são apenas administrativas. Elas são reflexos de uma vida moldada pela humildade, pelo serviço e pela fé vivida no concreto. E o mais importante, nada disso surgiu por acaso. Cada decisão nasceu de um momento vivido, de um encontro real, de uma dor partilhada. Os pés descalços vêm de um caminho ensanguentado no interior do Peru. Os jardins abertos nasceram de um homem tremendo nos degraus de uma igreja em Chicago. As roupas simples, de quem servia comida em silêncio, longe dos holofotes. A linguagem acolhedora, de uma mulher que finalmente se sentiu incluída numa oração. A preocupação ambiental, da dor de uma menina que não podia mais rezar debaixo das árvores porque todas haviam sido arrancadas. Percebe? Cada gesto desse Papa tem raízes. E são raízes que brotaram da escuta, da compaixão e da coragem de enxergar o outro, exatamente onde ele está. Foi sempre diante da dor de alguém que ele decidiu agir. E agora, enquanto o mundo inteiro observa, uma pergunta permanece no ar. De que forma essas mudanças vão moldar o futuro da Igreja? Talvez a resposta esteja justamente em entender o que o Papa Leão XIV representa. Ele não está tentando apagar a tradição, está tentando resgatar a essência da tradição original de Jesus Cristo. Aquela que caminhava ao lado dos pobres, que acolhia os esquecidos, que vivia com simplicidade, que dizia a verdade mesmo quando ela doía, que cuidava da criação com reverência, que construía pontes onde só existiam muros. Ainda nos primeiros passos de seu pontificado, ele começou a transformar a Igreja, e não por meio de discursos grandiosos, mas com gestos silenciosos e intencionais. Porque, para ele, a verdadeira mudança não começa nos corredores de mármore. Começa onde os pés estão descalços, onde as mãos se estendem sem exigir nada em troca, onde os corações finalmente encontram espaço para serem ouvidos. Não é sobre revolução barulhenta, é sobre coragem discreta, sobre amor que não precisa ser anunciado. É sobre ver quem ninguém vê, ouvir quem já se cansou de gritar e amar quem há muito tempo não sabe mais o que é ser amado. Isso é o que o Papa Leão está fazendo. E talvez, só talvez seja exatamente isso que todos nós fomos chamados a fazer também.